Senhoras e senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e iniciamos nesse momento a solenidade a fim de celebrar os 10 anos da Lei de Cotas Raciais da cidade de São Paulo, Lei 15.939, de 2013. Informamos que essa sessão será transmitida pela Rede Câmara, nas redes sociais oficiais do Legislativo paulistano, auditórios online, opção Salão Nobre e gravação para exibição do canal 8.3 digital. Compõe a mesa solene as seguintes autoridades: o vereador João Ananias, o deputado estadual Reis, o conselheiro Eduardo Tuman, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a senhora Elisa Lucas Rodrigues, secretária de Promoção da Igualdade Racial. Doutor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Doutora Marcilene Garcia de Souza, coordenadora-geral de Planejamento e Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Senhor Antônio da Silva Pinto, ex-secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial. Senhor Netinho de Paula, ex-secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial. Neste momento, ouviremos o presidente dessa solenidade que fará a abertura oficial, o vereador João Ananias. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu queria dizer para as pessoas que tem alguns espaços aqui vazios, que se as pessoas que estiverem em pé lá fora quiser ocupar aqui, ainda tem um espaço aqui reservado, tá? Eu queria dar início à nossa sessão solene aqui, tá? Pelos 10 anos das cotas da cidade de São Paulo, aprovadas por aqui o Reis, e o relator foi o nosso presidente do Tribunal de Contas, o Tuman aqui, tá bom, gente? Dar como iniciada a nossa sessão. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro, que será executado no Coral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo,
sobre a regência da maestrina subinspetora Rosângela. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, e teve quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora o hino da negritude. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois
páginas da história são galardões aos negros de altivez. Trina, Subinspetora Rosângela, pelo coral da GCM. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram na recepção: Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo da LESP; José Adão de Oliveira, Movimento Negro Unificado; Isidro Sanene, diretor da Casa de Angola; Paulo Tratório, escritor da Casa de Angola; Dr. André Andeadé, vice-presidente do Instituto São Paulo pela Democracia; Sandra Mariano, presidente do diretório do PT Vila Mariana; Enéas Santo, presidente da Associação Social, Educacional e Cultural Novos Rumos; Max Mu, diretor de teatro; Gilson Negão, da Executiva Nacional do CONEM, da Coordenação Nacional das Entidades Negras; Flávio Jorge, da Executiva Nacional da CONEM, Coordenação Nacional das Entidades Negras. Nesse momento, gostaríamos de convidar a senhora Elisa Lucas Rodrigues, secretária de Promoção da Igualdade Social, para fazer a apresentação dos números do município. Bom, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar aqui hoje, na presença de tanta gente, para celebrar, para comemorar os 10 anos da regulamentação de lei de cotas, né? Lei essa que nós cumprimos à risca na prefeitura, com tantas bancas de aferição a cada concurso, a gente não deixa passar. E eu fico imaginando, né, do meu tempo de militância, quanta coisa caminhou. Eu não acreditava que eu ia viver para ver a efetivação das cotas, né? E a gente está aqui nessa mesa hoje comemorando, junto com todos vocês, um avanço tão grande, uma ação afirmativa das mais importantes que temos aqui no município de São Paulo. Então, a gente está muito feliz esta noite, junto com vocês, comemorando, e eu vou chamar o nosso coordenador, lá da nossa Coordenação de Igualdade Racial, o doutor Daniel de Almeida Santos, para apresentar aqui os números. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. A gente está muito emocionado, esse momento tão marcante. A gente vai fazer uma breve apresentação sobre os dados do município de São Paulo. No próximo slide, a gente consegue identificar que, neste momento, a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial está dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que é um órgão gestor das políticas públicas voltadas às mulheres, juventudes, crianças, adolescentes, pessoas idosas, e também pensando no enfrentamento ao racismo contra as pessoas negras e contra as pessoas indígenas. No próximo slide, a gente vai demonstrar como que são marcos internacionais que são atendidos pelo município de São Paulo. Nós devemos lembrar sempre da Convenção Internacional de Eliminação de todas as formas de discriminação, a Conferência de Durban e o Estatuto da Igualdade Racial. E, pensando no município de São Paulo, no próximo slide, a gente verifica as ações afirmativas, por meio, principalmente, da Lei Municipal 15.939, de 2013, atualmente regulamentada pelo Decreto 57.557, de 2016, que determina o percentual mínimo de 20% na reserva de vagas no funcionalismo público. Em 2022, 125.003 servidores públicos ativos na administração direta, 32% eram pessoas negras. Na indireta, a gente tem 11.203 profissionais e a proporção era de 29%. Quanto aos cargos em comissão de confiança, 5.061 servidores ativos na direta, sendo deste 32% pessoas negras. Na questão das análises, esses procedimentos que asseguram a verificação
da autodeclaração racial das pessoas, para que a gente garanta que exclusivamente pessoas negras acessem o direito às cotas raciais, a gente percebe que, em 2022, nós tivemos aí 52 procedimentos de aferição com a participação de 841 candidatos. Destes, 80% foram considerados destinatários. O percentual de fraude é expressivo, né? Em 2022, foi cerca de 20%. No próximo slide, a gente vai ter o exercício de 2023, com 77 procedimentos de aferição fenotípica, 2.158 pessoas aferidas e 1.958 destinatários. Aí a gente já tem um avanço. 90% eram pessoas negras, enquanto 10%, infelizmente, não. Aqui, peço desculpas ali, na tela ficou projetado distorcido, mas aqui é um retrospecto anual sobre o avanço da política pública de cotas raciais. Começando lá em 2014, 22%, olhando o funcionalismo público em geral, ok? Sendo nos cargos em comissão 19% de pessoas negras. A gente nota um amadurecimento da política pública de cotas raciais, e para a gente concentrar o tempo aqui, vamos diretamente para 2023. De acordo com os dados da administração direta, nós temos 36% de profissionais negros e negras ocupando os cargos em geral, e quando a gente observa os cargos de confiança, 34% de pessoas negras. No próximo slide, a gente tem que falar que a política de cotas raciais ela tem que dialogar com outras políticas também. E temos o Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional, a partir de um decreto de 2020, onde nós notamos, por exemplo, como prevenção, atividades formativas com os agentes públicos sobre prevenção e combate ao racismo. A gente tem que falar com a saúde, com a educação, com o transporte, sobre medidas para que a população negra não sofra racismo no atendimento do serviço público. Acredito que todas as pessoas aqui viram ônibus na cidade de São Paulo, escrito "Racismo é crime, denuncie". São mais de 100 ônibus na cidade de São Paulo, uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a SP Trans, e nós já tivemos, observamos todos os agentes públicos, mais de 7.000 agentes públicos participaram de ações formativas, que não são 30 minutos, a gente não está falando de 1 hora, a gente fala de encontros formativos robustos, que falem sobre o dever de respeito à população negra com profissionais da educação, da saúde, da segurança e assim por diante. No próximo slide, a gente tem que reforçar sempre que as ações afirmativas devem alcançar a iniciativa privada. A partir disso, nós temos na cidade de São Paulo o selo Igualdade Racial, que vai dialogar com a iniciativa privada. As empresas, as associações têm o dever de garantir também as vagas conquistadas pela população negra. A quantidade de instituições vinculadas ao município ela está avançando. 2021, 30, 2022, 48, 2023, 70, e a gente espera que em 2024 mais instituições estejam vinculadas a esse programa, que reconhece, por exemplo, empresas que tenham, no mínimo, 20% de profissionais negras e negros em todos os níveis hierárquicos. Próximo slide, para encerrar, é fundamental falar sobre acolhimento à vítima. Porque essa pessoa ela ingressa na prefeitura ou uma instituição privada, mas ela, infelizmente, vivendo no Brasil, ela corre o risco de sofrer racismo no ambiente de trabalho. É fundamental o acolhimento às vítimas, então nós temos, desde os anos 2000, os Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial. E cada ano que passa, é aumentado o número dos centros de referência. Atualmente são 8, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Vila Guilherme, Brasilândia, Campo Limpo, Parelheiros, Butantã e Centro. E, neste ano, existe a previsão de subirmos para 15 unidades na cidade de São Paulo. É atendimento público, gratuito, a partir da participação de advogadas, psicólogas, assistentes sociais, além da articulação territorial, além de atividades culturais. No próximo slide, a gente deixa os nossos contatos, cumprimenta toda a população que está aqui, que conquistou o direito às cotas raciais, e também todas as autoridades presentes. Muito obrigado. Convidamos a senhora Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo, para compor a mesa. Num dia tão importante, nós teremos agora a nossa primeira atração artística da noite. O rap Thiago Onidaru.
boa noite a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, dizer que eu estou um pouco nervoso, porque não contava com tanta gente, nem com tantas pessoas especiais que eu, particularmente, no meu tempo de militância, vi, acompanhei a caminhada, enfim. Antes de mais nada, também quero pedir permissão aos que vieram antes, por ter pavimentado essa estrada de luta nossa e dessa conquista aí que hoje completam 10 anos. Meu nome é Thiago Anidaru, sou residente do Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo, morador de periferia. Também já queria, desde já, pedir desculpas por, de repente, palavras fora do padrão, chulas e etc., porque é o jeito que eu aprendi a me comunicar. Sou professor da Rede Municipal de São Paulo, graças à lei de cotas, né? Estudei na Universidade de São Paulo, foi antes de ter a cota, mas, enfim, tem mais preto lá, graças a todas essas pessoas que lutaram muito. Então, muito obrigado a todos vocês, todas essas pessoas que estão presentes. E, para agradecer, eu já queria começar com uma capela que eu pensei, se eu tenho que agradecer aos antepassados, eu posso começar com a primeira letra, que desde quando eu adquiri consciência racial. E ela é mais ou menos assim. O rap é responsável pelo ensinamento, cabeça de pé em qualquer estabelecimento, samba, alegria e tristeza na mesma track, narrações de um povo sofrido desde moleque. Clique, cleque, não se assuste, não é a Glock, é o tempo pedindo ajuste. Da embarcação para Turnitable, de Oió para o Quilombo, pro Estado é difícil ver a gente se impondo, longe da postura padronizada. Unido na luta com a rapaziada, pela quebrada, lança afiada e cântico, pelas terras do outro lado do Atlântico. Eu vim para descontar os prantos dos não remunerados e das mães que perdem filho para os capitães do mato. Eu fui gerado pelo amor, não pelo ódio gerado, mas não fico tranquilo vendo meu povo dizimado. Sou PAC quando preciso, Bob quando dá para ser. Sou Eduardo Facção, programado para morrer. Pela minha, que é a nossa causa, é nossa luta. Eu sou o que eu descendo, orgulho na conduta. Não me chama de truta, seu lugar sei qual é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E eu não vim para deixar o clima mais ameno, pois do ar que eles respiram nós somos oxigênio. Então deixa eles falar e fica com a sua bossa. Entenda de uma vez que essa cultura é nossa. Pode soltar, mano, por favor. Eu não sei nem onde eu fico, como diria minha mãe, eu não vim preparado para esse evento maravilhoso. Meus heróis nunca viraram estátua. Meus heróis nunca viraram estátua. Não viraram estátua. Morreram lutando contra os caras que viraram. Meus heróis não viraram estátua, morreram lutando. O vereador João Ananias para entregar uma homenagem a ele pelo... lá na frente para sair na foto. Eu estou quebrando o protocolo, viu, gente? Os demais continuem do jeito que está, hein, por favor. Porque a participação dele foi fundamental, na época da aprovação da lei, no convencimento de todos os integrantes do governo para que a lei fosse sancionada. Num primeiro momento, ele falou para mim, o prefeito ele quer fazer isso ao final do mandato. Eu falei, não, eu já aprovei em primeira, vou aprovar a segunda, e a gente vai fazer no começo do mandato. E aí houve a sanção ao projeto em dezembro de 2013, e o Netinho teve um grande empenho nesse processo de convencimento na época para que a sanção acontecesse. Eu peço aqui, eu vou descer que eu quero sair na foto, tá bom, gente?
Agora, ouviremos o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o conselheiro Eduardo Tuma. Isso, obrigado, Reis. Boa noite a todas e a todos. Eu, claramente, sou o menor dessa mesa, mas, ainda que menorzinho, alguma força eu tenho hoje, tive no passado, quando estive na Câmara Municipal. Eu fui vereador de 2013 até 2020. Em 2018, eu assumi a Secretaria da Casa Civil do prefeito Bruno Covas, saudoso prefeito. Em 2019, a presidência e em 2020, a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Aí, os vereadores se cansaram de mim e me mandaram para o Tribunal de Contas. E hoje eu sou presidente do Tribunal de Contas, então nós estamos em 2024, 2023 de igual forma. E eu estou falando isso. Quero cumprimentar as mulheres nessa noite, a Marcilene, a Elisa, a Yara. Quero comentar esses que compõem a mesa, o vereador João Ananias, o deputado Paulo Reis, o ex-secretário Antônio da Silva Pinto. Quero comentar o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Eu falei que eu sou o menorzinho, mas eu quero dizer para vocês a razão de eu ter o microfone nessa noite. Em 2013, eu fui relator da lei de cotas na cidade de São Paulo. Vereador recém-chegado na Câmara Municipal, vereador de oposição, mas de imediato fiz uma amizade muito próxima com o vereador Reis, que me escolheu para relatar a lei, me honrou. E eu acho que isso, eu vim da base social, esse é o meu passado como político, porque agora eu sou ex-político, mas o vereador Reis me honrou com essa relatoria. E eu acredito que não só no passado, mas naquele momento também, isso despertou em mim uma certa necessidade de, como parlamentar, defender algumas bandeiras. E aí, digo a vocês o que eu entendo como resultado prático da ação de um parlamentar, muito mais que um discurso bonito, ou feio às vezes, né? A gente tem... Meu pai me ensinou que o discurso do político tem que ser, talvez, você tem que fazer o discurso num pé só, porque talvez você falando se canse mais do que aqueles que estão te ouvindo, o que vai fazer com que você fale menos. Em 2018, quando o prefeito Bruno Covas assumiu a prefeitura, eu vou falar de 3 ações, porque é na prática, é fazendo lei, é expedindo decreto, é escrevendo no chão da cidade que a gente enxerga o legado que nós deixamos depois que nós passamos, porque tudo isso passa. Os cargos públicos, políticos passam e o que sobra é aquilo que você fez e não aquilo que você falou. Em 2018, então, nós aprovamos a Lei 16829, que institui o Prêmio Nelson Mandela de apoio à iniciativa de promoção da igualdade racial. Em 2018, nós aprovamos a Lei 16933 para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o Dia de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra. Em 2018, nós recriamos, por pedido do vereador, então vereador Paulo Reis, a Secretaria Executiva de Igualdade Racial, porque ela tinha sido extinta. E eu comecei comentando as mulheres, porque essa também é uma bandeira minha. Não vou aqui discorrer sobre esse tema, porque não é o foco dessa nossa reunião hoje à noite. Mas foi nessa mesma época que a então vereadora Juliana Cardoso e o prefeito Bruno Covas absorveu essa demanda, em que nós recriamos a Secretaria Executiva das Mulheres na cidade de São Paulo. Mas eu falei de quando eu era secretário e eu já vou parar de falar daqui a pouquinho, né? Só mais 32 minutos.
Eu falei que eu fui presidente em 19 e 20. Em 2020, nós aprovamos iniciativas importantes na Câmara Municipal. A Lei 17.310, criação do Memorial dos Aflitos. O Rei lembra bem porque ele é autor desse projeto. E daí a gente entende o que é ultrapassar a questão partidária. O Reis era vereador de oposição. Eu era vereador de situação, presidente da Câmara. O Bruno, prefeito. E o Bruno absorveu a política pública, essa demanda, e sancionou esse projeto do vereador Reis. Em 2020, nós instituímos o Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra da cidade de São Paulo. Em 2020, nós aprovamos um projeto, mais uma vez o prefeito Bruno Covas, que denomina o CEL, Centro Educacionais Unificados, com o intuito de homenagear personalidades negras de relevância no cenário nacional. Então, é isso que eu chamo de legado, porque nós temos lei municipal na cidade de São Paulo que reconhece o erro histórico e, no meu entendimento, fora o assassinato de pessoas, mas esse, para mim, é o segundo maior erro histórico da humanidade, e esse é um discurso que o reitor Zé Vicente já escutou, é a discriminação pela cor da pele. Quando a gente fala em igualdade racial, e por mais superficial que seja essa minha fala, mas quando a gente fala em igualdade racial, ela é um paradoxo em si mesma. Só existe uma raça vivendo no planeta Terra, é a raça humana. Então, a partir daí, o Netinho saiu, mas eu fiz esse discurso em 2013. Quando você corta uma pessoa, é a mesma cor de sangue que escorre. Não tem diferença. As pessoas não são diferentes pela cor da sua pele. E é por isso que nós temos que corrigir esse erro histórico. E não é só no discurso, porque isso é estatística, em qualquer meio que você vá. Seja no meio profissional, seja na academia, nas faculdades e universidades, o negro ainda é discriminado, ainda é em menor número, não é dada a mesma oportunidade ao negro, e a cidade de São Paulo tem que se virar contra. Eu falei de 2018, falei de 2020, mas eu vou falar de 2024. 2023, melhor dizendo. Nós assinamos com a Faculdade Zumbi dos Palmares um convênio, eu como presidente do Tribunal de Contas, um convênio com uma bandeira, racismo zero. Nós não aceitamos, a partir do momento que eu ocupo um cargo público, qualquer discriminação em função da cor da pele. E nós vamos, com este convênio, promover cursos de capacitação dos servidores públicos municipais, mas também aberto para a sociedade em geral. E aí eu finalizo a minha fala com aquilo que conversei com o reitor logo no começo, quando a gente estava entrando por esse auditório. Nós vamos, em primeira mão, digo isso a vocês. Também quero agradecer os tradutores de Libras que aqui estão. Vou falar em primeira mão uma atitude que o Tribunal de Contas terá a partir do momento que nós assinarmos conjuntamente com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Nós vamos recomendar que toda a contratação pública na cidade de São Paulo observe o quesito das cotas com o setor privado. Para você poder prestar serviço ou fornecer algum tipo de produto para a cidade de São Paulo, você precisa respeitar a lei de cotas dentro da sua empresa. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Convidamos o vereador João Ananias e o deputado Reis para se posicionarem à frente da mesa. Olha, ela já quebrou o protocolo, já eu vou lá para frente, mas eu só queria falar sobre o nosso presidente do Tribunal de Contas, o doutor Eduardo Tuma, e que eu tive a oportunidade, o privilégio de ser vereador também com ele aqui de 2013 a 2020, e me honrou muito a sua relatoria, porque no partido dele tinha pessoas que eram contrário
contrários à lei de cotas, né? Depois eu vou explicar como que foi todo o processo de aprovação. E ele foi muito bravo, ele fez um relatório fantástico, inclusive testemunhado e relatado pela professora Marcilene Garcia no livro de Cotas Raciais, que ela fez toda uma pesquisa a respeito disso. E eu sou grato muito ao Tuma também, porque ele, quando presidente, no primeiro ano de presidência da Câmara Municipal, eu era o primeiro secretário, e nós regulamentamos as cotas aqui, por um ato da mesa diretora, na Câmara Municipal de São Paulo também, né? Então, eu sempre digo para todos que o Tuma é um tucano do bico vermelho. Convidamos para dar um breve relato sobre a lei de cotas a senhora Patrícia dos Santos Firmino. Boa noite a todos e a todas, né? Eu acho que muitas pessoas aqui devem estar se perguntando quem é Patrícia, né? Meu nome é Patrícia, eu sou coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo, e eu trabalho aqui na rede desde 2009, ingressei como professora num concurso anterior à Lei de Cotas, e depois, por meio de acesso, né, que é um concurso que a gente faz quando já faz parte da rede, eu acessei o cargo de coordenadora pedagógica. Então, estar aqui para mim hoje é uma honra. Como nosso colega, eu também estou nervosa, porque eu não imaginava que teria tantas pessoas, e assim tantas pessoas que eu admiro aqui, principalmente na mesa. Eu vou ler um relato que eu escrevi, de uma maneira muito singela e muito humilde, porque eu não vou conseguir falar. Tá bom? Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar de um evento tão significativo e tão representativo na luta por uma sociedade menos desigual, ao lado de pessoas que muito significam na construção de uma sociedade antirracista. A cidade de São Paulo, graças a pessoas como vocês aqui presentes, foi pioneira ao aprovar a Lei de Cotas Raciais para o ingresso de pessoas negras no serviço público municipal, garantindo acesso e representatividade nos espaços públicos por meio do reconhecimento da necessidade de políticas afirmativas que proporcionam condições equânimes aos candidatos. Estamos imersos num sistema que reforça desigualdades, reafirma a manutenção dos privilégios. Nesse sentido, é premente intensificar a luta antirracista, valorizar as conquistas da população negra e apoiar políticas para a promoção da igualdade racial como estratégias importantes para viabilizar a equidade social. Como profissional da educação, que teve acesso à universidade por meio de outra política de ação afirmativa, que foi o ProUni, e que participou do primeiro concurso de acesso para coordenadores pedagógicos após a aprovação da Lei 15.939 de 2013, eu reitero a necessidade de tais políticas na formação de uma sociedade mais justa e considero que os avanços que tivemos até aqui são apenas o início desse processo social. Ainda há um longo e necessário caminho a se construir, a fim de reconhecer a população negra como sujeito de direitos, direitos educacionais básicos, saúde, trabalho digno, moradia, promovendo uma sociedade mais justa, igualitária
e verdadeiramente democrática. E tendo esses princípios como alicerce, que uma das nossas lutas diárias continua sendo mediar a consolidação do currículo antirracista, por meio de práticas pedagógicas que tenham consonância com os princípios da rede municipal de ensino, visando principalmente garantir o direito e permanência dos nossos estudantes, sejam eles bebês, crianças, jovens ou adultos. Políticas afirmativas como essas nos permitem ocupar espaços antes a nós renegados, nos fazendo escrever uma história em que estejamos incluídos e representados. Muito obrigada. Convidamos para dar um breve relato sobre a lei de cotas o senhor Maicon Salvador de França. Boa noite a todos. A mesa aqui presente, as autoridades. Quero agradecer aqui ao presidente, vereador João Ananias, por estar realizando esse evento. Achei que ia ser um evento simples. Cheguei aqui, me espantei, fiquei nervoso com o nosso professor também, né? A minha história com a lei de cotas começa lá no Paraná. Sou paranaense. Alguns dizem que eu falo diferente, né? Um pouco tempo que eu cheguei aqui, mas para mim, eu falo normal, eu falo do meu jeito. Mas alguns dizem, não, você fala diferente, você não é daqui. Terminei o ensino médio. Minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Consegui, por meios próprios, e ela ali trabalhando de diarista ali me ajudar, consegui concluir a faculdade que eu queria, virei professor de educação física. Terminou a faculdade, aí vem a dificuldade do primeiro emprego. Ninguém queria contratar alguém que não tinha experiência. Então, tentei. Trabalhava de entregador de aplicativo na época. Tentei o primeiro emprego e nada. Chegou ao meu conhecimento, através de amigos, né, a lei de cotas. Lá no Paraná tinha outro número, né, essa lei. Saiu o processo seletivo do Estado do Paraná, para poder ingressar no serviço público. E através desse processo seletivo que veio a minha primeira oportunidade aí, de trabalho, porque fora, né, através da lei de cotas, consegui essa primeira oportunidade. E por lá fiquei por muitos anos. Até no ano passado... Nossa, com a boca seca. Então, pegou enrolado ainda. Obrigado. É o nervosismo. Ano passado, saiu o concurso aqui em São Paulo, apareceu essa oportunidade e tinha lá vagas reservadas, né, da lei de cotas municipal, e a qual prestei a prova, consegui ser beneficiado através da lei de cotas, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje, porque se não fosse esses grandes nomes aqui à frente, né, que lá atrás lutaram para que isso acontecesse, eu não estaria aqui hoje falando com os senhores. E qual o concurso ao qual ingressei foi o da Guarda Civil, aqui da São Paulo, a qual apresentaram aqui aquele lindo coral. Até eu não conhecia, a primeira vez que vi o coral aqui, pessoalmente, de camarote, sentei aqui bem na frente. E essa é a minha história por enquanto. Aproveito aqui a minha fala para agradecer aqui também os intérpretes, ao qual a minha esposa aqui presente é deficiente auditiva, a qual fizemos contato com o assessor do vereador, conseguiu disponibilizar aqui. E aproveito esse evento também para dizer que essa aqui também é a minha bandeira.
a bandeira dos surdos, né? Que para ter isso aqui, esse intérprete aqui na frente, eles lutaram também muito para ter isso aqui. Assim como o pessoal está na linha de frente aqui na lei de cotas, essa aqui também, o pessoal luta bastante para ter essa acessibilidade aqui. Tá bom? É isso, muito obrigado. Convidamos para dar um breve relato sobre a lei de cotas a senhora Sônia Aparecida Silva Rodrigues. Boa noite a todos e todas. Eu sou uma mulher, enquanto mulher negra, gostaria de agradecer por participar de um processo de recuperação da dignidade de pessoas pretas através das leis de cotas. Tenho 58 anos, sou negra, candomblessista, assistente social aposentada, e hoje faço parte do quadro de apoio das escolas municipais, que estamos em luta também. Vejo a importância da valorização das políticas que visem a equidade e o caminho a ser construído para o protagonismo da população negra. A minha mãe era do interior, e foi por causa dela, talvez, que tenha começado tudo isso. A revolta que ela tinha, ela nos deu em força. Os homens todos foram formados e foram ser militares. As mulheres não podiam estudar, elas tiveram que casar. Né? E minha mãe, ficando viúva com 44 anos, ela sempre nos passou o seguinte: somos 3 irmãs. Vocês estudam e eu trabalho. Com 21 anos, eu já estava formada. Então, eu agradeço muito a essa minha heroína, que teve, naquele passado, já essa visão diferente. E, ao longo desse caminho, para o protagonismo da mulher negra, eu tenho também raiz, e serei raiz. Resistir é o ato de insistir, lutar pela valorização de como nós somos seres humanos, independente de cor. Obrigada. Agora ouviremos o ex-secretário municipal de promoção da igualdade racial, o senhor Antônio da Silva Pinto. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero, antes de mais nada, com o mesmo entusiasmo e alegria que o plenário saudou, quero saudar os nossos 2 queridos parlamentares, o João Ananias e o Reis, sem o qual a gente não estaria aqui fazendo essa atividade e comemorando esses 10 anos de política de cotas na cidade de São Paulo, no governo da cidade de São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Quero também saudar aqui os meus colegas de mesa, todas as colegas, a Marcilene, a Elisa Lucas, o Vicente, a Yara. Quero saudar também cada um de vocês que está aqui, porque, mais do que os parlamentares, mais do que eu, que fui secretário, Netinho de Paula, que foi secretário, mais do que Elisa Lucas, não fosse o movimento social negro, nós não estaríamos aqui. Flavinho, que está nessa estrada há um pouquinho de tempo, sabe muito bem que houve momentos
em que a gente não conseguia reunir, lotar uma pequena sala. E foi o trabalho dos nossos grandes e valorosos militantes que transformou essa pauta numa pauta política que dominou o Brasil e que dominou as pautas políticas. Hoje é impossível falar de qualquer ação pública ou privada sem falar da questão racial, sem falar da diversidade. Essa pauta entrou para dentro das empresas, entrou para dentro dos governos. E eu quero aqui saudar algumas das pessoas. Aqui tem várias, centenas de pessoas que construíram isso, mas eu quero citar alguns nomes que eu acho que foram muito fundamentais. Um é o Flávio Jorge. Flavinho, você foi fundamental e continua sendo fundamental e importante para a construção dessa história. Gilson, novo paulistano, Gilson, querido, entendeu? Também foi fundamental. Sandra Mariano, que está ali, minha querida Sandra Mariano, foi extremamente importante. A Rosa, da direção da UNegro, também extremamente importante. Marilândia Frazão e o Nunes, e o Nuno. Eu quero saudar vocês, em nome dessas pessoas, todos vocês que estão aqui. Sem vocês e outros que não estão aqui, a gente não estava aqui comemorando, não. Isso é importante. Mas, antes de comemorar, além de comemorar e saudar aqui o Reis, viu, Reis? Você foi sensacional. Entendeu? Aqui, eu testemunhei, tanto como assessor do Netinho, como secretário, depois como sucessor do Netinho, já como secretário. O Netinho ajudou a construção e a sanção da lei, eu ajudei na primeira implementação. Marcilene foi fundamental também na construção para a aprovação e para o sancionamento da lei. Então, é um monte de gente dando as mãos que não se larga e que se redundou num dia memorável que eu quero contar para vocês. Teve um dia que eu estava num dos dias mais deprimidos da vida, e foi um dia que eu fui resolver um problema pessoal, e eu sentei numa banca, numa mesa, numa sala de recepção para resolver esse grande problema, que era enorme, e me dei de cara na época, acho que a revista Época. E a manchete, deputado, da revista Época, naquele dia, um dos dias mais tristes da minha vida, era assim: e as cotas venceram. E aí eles faziam uma comparação, eu não lembro se é a Época ou a Veja, eles faziam uma comparação entre o que eles diziam há 10, 15 anos atrás e o que aconteceu. E eu me lembro que eles citavam algumas coisas que os inimigos da cota diziam na época. Eles diziam que a qualidade da universidade ia diminuir. E o que se provou foi o contrário. A qualidade da universidade melhorou, até porque ela se tornou mais diversa. Eles diziam que haveriam conflitos entre alunos negros e não negros dentro das universidades por conta das cotas. E esses anos todos não se registrou nenhum conflito por essa questão. Eles diziam que os alunos cotistas seriam inferiores em rendimento. E os dados já demonstram que os cotistas foram superiores em rendimento aos outros. Essas vitórias são vitórias de cada um de nós que estamos aqui. Mas a gente não pode dormir no ponto. Não podemos dormir no ponto. Eu estava vendo um dado: 74% 74% dos concursos federais não adotaram a política de cotas, apesar da lei de cotas federal. Mais de 20 mil vagas que deveriam ser preenchidas por negros e negras não foram preenchidas no governo federal. Precisamos ficar atentos. Precisamos ajudar a Elisa e o Danielzinho, porque para mim continua sendo o Danielzinho, a fiscalizar a implementação das vagas na Prefeitura de São Paulo. Essa é uma questão fundamental. E precisamos também fortalecer o Reis, o Jonanias, a Yara, que está lá na Assembleia, para a construção de novas propostas que nos levem à frente. Eu, por exemplo, Reis, já quero discutir, propor, e tenho insistido que é necessário implementar a política de cotas nas licitações da União, do Estado e do município. Porque, afinal, nós estamos aqui para dividir conhecimento e riqueza. Não é possível que o Estado produza tantas compras e não leve em consideração mulheres e negros nessas empresas. Então, quero até agradecer ao presidente do Tribunal de Contas do município por apresentar uma proposta que exige que as empresas coloquem seus quadros
negros e negras, mas eu acho que precisa ir além. Nós precisamos fazer com que as licitações, assim como na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, construa cota para negros e para mulheres. É necessário distribuir a riqueza, porque, senão, a gente não vai conseguir garantir boa posição e cargo para esses nossos milhares e milhares de cotistas que nós estamos colocando no mercado de trabalho. E precisamos tomar cuidado também com o que Martin Luther King chamava de tokenização. Um monte de empresa de ESG falando que está fazendo política de promoção de diversidade, mas os números não demonstram isso. Então, a gente precisa estar atento e cobrar cada dia mais que essas políticas sejam aprofundadas. E não dormir. Semana passada, a gente viu início de uma nova campanha contra a política de cotas e a gente precisa ficar muito atento e precisa avançar. Mais do que isso, eu queria também homenagear alguns militantes com a gente, que lutaram com a gente, que construíram isso com a gente, que não estão mais entre nós. Quero usar o nome da nossa querida Sônia Leite, que não está mais entre nós e que ajudou a construir isso. E queria citar um dos militantes mais divertidos que eu conheci, porque ele sabia fazer militância com humor, sabia fazer militância com sorriso, que é o José Galvão Mesquita, o nosso querido Bola, que também não está mais entre nós. É isso. Obrigado, Reis. Obrigado, João. Agradecemos a presença da secretária do Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, Deia Zulu. Neste momento, ouviremos a doutora Marcilene Lene Garcia de Souza, coordenadora geral de Planejamento e Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Boa noite a todas e boa noite a todos. Queria agradecer imensamente, deputado Reis, pelo convite. Tá aqui, para mim, é falar de axé, né? Porque axé no sentido de que quando... Já cumprimento o vereador, viu, vereador? Quando a gente soube, a lei de cotas está aí, vai em 2013, né, a conjuntura. Aí eu falei, bom, eu vou ter que ir lá conversar com esse vereador. Nem sabia, não conhecia muito a cidade de São Paulo, e cheguei lá, né? E aí, dialogando. Então, assim, a gente está falando dessa energia de tantos ativistas que vieram antes, os que foram citados aqui por Toninho, que, inclusive, eu fiz a mesma lista, viu, Toninho? Vou te mostrar aqui, viu? Fui vendo aqui, fui anotando os nomes, de falar, né, desse tempo, né, que é um tempo que sempre foi de resistência, mas é um tempo de muita potência do movimento negro organizado, né, do movimento social negro, que é um movimento negro vencedor, né, nas últimas décadas, porque pautou e porque nós estamos aqui comemorando a lei de cotas de 10 anos, mas nós precisamos refletir sobre processos que têm a ver com ampliação e fortalecimento da política. Agradecer aqui o vereador João Ananias, prazer em conhecê-lo, e que bom que está aqui, né, nessa caminhada conjuntamente, e agradecer as outras pessoas que estão na mesa, aqui, destacando aqui a Elisa Lucas, pelo processo também de resistência, né, que tem construído com uma equipe ainda muito pequena, que a gente espera que a secretaria volte, né, que seja uma pauta importante e necessária, já para a campanha, né? Se não tiver secretaria, não vote, gente. Bom, eu queria aproveitar aqui e só dizer o seguinte, eu não estou aqui fazendo uma fala institucional pelo Ministério da Educação, a gente sabe que a educação voltou, né, gente? Mas falar de um momento que tive como gestora na SMP, na secretaria, mas como pesquisadora na área de relações sociais, e um pouco desse livro que o Reis falou está em PDF, também as pessoas podem acessar, porque é um livro público, que é sobre ações afirmativas, a experiência de 2 anos de implementação da política, e que eu busquei saber os bastidores daqui da Câmara, o que aconteceu que essa lei foi votada, qual é a conjuntura política. Por que eu estou voltando a isso? Porque a gente precisa refletir sobre a nossa conjuntura política, porque ano que vem é ano de eleições.
E a gente tem que pensar em estratégias, né? Mas dizer o seguinte, que desse movimento negro vencedor de resistência, tinha uma conjuntura política de 2013 e a gente não pode deixar de esquecer. A gente está falando de memória, e memória é muito importante para nós negros. As memórias de resistência. Nós tínhamos uma conjuntura, sim, muito favorável. Tínhamos a conjuntura do prefeito Haddad, que tinha sido ministro. Tínhamos a conjuntura impulsionada também pela representação do Netinho de Paula, que, junto às demandas do movimento negro, conseguiram consolidar a Secretaria de Igualdade Racial. Nós tínhamos vindo de uma experiência de uma CONE também muito potente, com articulações importantes à frente, que tinha, né, a Laia. Nós tínhamos a Zumbi dos Palmares como uma universidade com muita visibilidade, dando visibilidade para o município de São Paulo. Tudo isso eu estou falando a partir do que eu ouvi sobre as conjunturas e os atores. Nós tínhamos o Reis, que, com 3 meses de mandato, né, vindo de experiências do PT, dos negros petistas, segundo a entrevista que eu fiz com ele, né, 3 meses ele já estava ali trazendo uma lei, uma proposta de projeto de lei muito revolucionário, muito ousado para a conjuntura de 2013, porque trazia já cotas para estagiários e trazia para cotas em cargos comissionados. Não tinha uma experiência dessa no Brasil. E o fato de que a lei tenha sido aprovada com todas as lutas, as articulações, os atores, inclusive eu entrevistei o Eduardo Tuma, eu falei, entrevistei você. Aí eu lembrei que eu tinha entrevistado ele. Porque eles tinham percepção, não obstante não estavam, né, eles tinham percepção da importância do reconhecimento dessa pauta. Então, assim, a gente está falando da política, dessa arte de negociar, de saber o momento certo de levar o projeto para aquele momento, porque nós tivemos uma vitória, e essa vitória também teve relação direta com as estratégias construídas pelo Reis. Então, acho que, por isso, a nossa deferência, que ela é primordial, de saber de todos os sujeitos do movimento negro que teve, mas, ali, naquele momento, dizer, agora. Até Mandela ajudou na votação da lei de cotas aqui no município de São Paulo. Vocês sabiam disso? Quem não estava na conjuntura? Porque Mandela, infelizmente, naquele ano faleceu. E houve, estou até arrepiada, uma compulsão mundial sobre Mandela, e homenagens aqui e ali, e, inclusive, as pessoas falavam de Mandela. Então, Mandela, até morto, ajudou no sentido do reconhecimento da pauta, da necessidade de que não é possível uma cidade que é a mais negra, né? Nós temos o estado mais negro, a cidade mais negra do Brasil, em números absolutos, que não tivesse uma política como essa. Então, essa política ela precisa ser olhada com muita atenção, porque ela é potente. Porque nós temos... Qual é a quantidade de valores entre nós negros que estamos na Prefeitura de São Paulo? Quais possibilidades? Falando de poder econômico, porque a discussão sobre tributação e racismo ela está aí. A gente precisa entender que nós, negros, somos os que mais pagamos impostos e que menos usufruímos de direitos sociais básicos, de segurança e saúde. Então, é pensar também, nesse contexto então, histórico de articulação dos vários setores, dos sujeitos, e Eduardo Tuma, na entrevista, ele fala disso, de como que, não obstante, não tivesse no partido, mas como ele vai fazendo trabalho de convencimento a outros que, pelo menos, não fossem contrários. Depois vocês vão procurar o livro para ler, gente, né? Então, essa história eu acho que é muito importante da gente refletir. O papel do Netinho de Paula, junto à secretaria, né, naquele momento, de fazer um movimento, mas também a sacada, viu, Rei? Desculpe estar falando da fonte, assim, né? Ele pode falar para vocês, de dizer, não, a gente vai levar essa, nós vamos ter que votar. E toda a bancada petista entrou como coautor da política. E o movimento negro fez uma campanha, não veta Haddad. Gente, é verdade, eu não posso dizer que não teve. Teve, sim, não veta. Porque, se era para o final do mandato, a gente não vai ser agora.
E aí vai entrar o papel da Secretaria da Igualdade Racial e dos técnicos e técnicas, que, nesse caso, eu tinha feito um doutorado sobre cotas para negro, estava quentinha, querendo usar minha teoria ali junto aos processos de administração, né? Toninho também sabendo, né, dos embates. E hoje, então, para concluir aqui um pouco, que eu queria falar de tanta coisa, é falar, então, da potência, do cuidado, do fortalecimento, da ampliação e do olhar alargado sobre o conceito de ação afirmativa, que não se resume a cotas de acesso. A gente tem que pensar mecanismos do ponto de vista de investimento de recursos públicos para a entrada. Nós temos que pensar os editais, os conteúdos que caem nos editais. Porque eu estou lá no governo federal, eu vi um concurso que eu não vou citar aqui. Eu disse, esse concurso tem dedo de pessoas negras que estudam ações afirmativas. Porque os temas que caíam eram temas de afinidade da população negra também, de diversidades, população LGBTQIA+, quilombolas, enfim. Porque a gente tem que pensar isso também, porque os concursos estão aí preparando para aqueles conteúdos muito ocidentalizados e coloniais, mas também para nos fraudar. O escândalo que Toninho falou das fraudes nas cotas sociais, que a gente espera que aqui em São Paulo não tenha, porque Elisa está aí monitorando o processo de heteroidentificação, muito rigor, porque os brancos estão usando estratégias, se autodeclaram, né, para se parecer negros, e os desafios do ponto de vista do direito, que é de conseguir exonerar a pessoa que é denunciada, que fraudou as cotas sociais. Enfim, já são temas que eu estou falando aqui muito, né? Acho que já falei quase 10 minutos. Então, por fim, gente, falar um pouco mesmo dessa conjuntura de 2013 que conseguiu pautar, eu estou chamando assim, dentro da conjuntura política, a possibilidade de que se não negasse o reconhecimento de que a população negra, do ponto de vista de mérito por injustiça histórica, tivesse uma política como essa. Então, hoje, o desafio é o fortalecimento, a ampliação, a produção de indicadores e análise qualitativa, onde é que precisa melhorar a política. E, se tiver que aumentar o percentual, nós vamos aumentar. Não é isso, gente? Que o governo federal está falando 30% nos cargos comissionados. Atenção aos cargos comissionados aqui também. O alto escalão, a gente quer saber qual é o percentual. E a população negra é quase 40%. Então, 20% ainda é muito pouco, não é isso? Muito obrigada, gente. Muito axé para a gente, né? E muito obrigada pela escuta. Ouviremos, nesse momento, o senhor reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, Dr. José Vicente. Senhor presidente, eu quero, seguindo o meu querido deputado Reis, queria pedir vênia para quebrar um pouquinho o protocolo. E gostaria de saber se o senhor me dá a concessão para quebrar o protocolo. Só um pouquinho. Mas, a bem da verdade, é só para convidá-los a se juntar a uma tradição da nossa querida Universidade Zumbi dos Palmares. Todas as vezes que nós nos reunimos, né, nós dizemos que é um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, né, quando estamos juntos, quando estamos falando de luta, de educação, de superação, de mudança, de transformação, a gente diz sempre que Zumbi está no meio de nós. E, por conta disso, a gente faz uma saudação a ele. E é muito simples. Eu vou dizer boa noite, Zumbi dos Palmares, e vocês só precisam responder em alto e bom som, boa noite, Zumbi dos Palmares. A primeira é só um vocalize, não vale nota, mas a segunda vai estar valendo nota. Vamos lá. Boa noite, Zumbi dos Palmares! Boa noite, Zumbi dos Palmares! Tá fraco, né? Tá fraco, gente. Meu Deus do céu, Zumbi dos Palmares. De novo, agora valendo nota. Boa noite, Zumbi dos Palmares! 10 para todo mundo, uma salva de palmas para todos nós. Mas só para dizer que, seguramente, essa não é uma boa noite. Essa, necessariamente, é uma ótima noite.
né, nós vimos o nosso amigo do rap dizendo que ele pedia bênção aos que vieram antes. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo nesse momento, quando a gente está invocando aquele que nos deu, não é, a dignidade da luta, a dignidade de transformar em realidade o ideal de liberdade, o ideal de igualdade, e que fez com que a nossa história, a nossa trajetória permanecesse viva. Não é? Foi lá nos quilombos, todos eles, o que antecederam os Zumbi dos Palmares, o que vieram depois de Zumbi dos Palmares, que estão aqui até hoje, em todo o Brasil, né? São quase 5.000 quilombos, que nós aprendemos essa forma muito intensa de fazer uma luta permanente para que nós possamos alcançar a igualdade. Então, nessa noite, eu queria cumprimentar, primeiramente, o vereador João Ananias, que nos permite essa noite maravilhosa, esse momento maravilhoso, e também cumprimentar o vereador Reis, naquele momento, o deputado estadual Reis, mas, sobretudo, o cidadão paulista e paulistano Reis, porque ele teve coragem, porque ele teve ousadia, porque ele acreditou e porque ele colocou o melhor da sua energia para transformar em realidade o que era o sonho de todos nós, paulistas, paulistanos e brasileiros, no momento em que, com 3 meses, pôs o projeto debaixo, né, do braço e foi correr os gabinetes para torná-lo realidade. Eu tive uma grande alegria e honra, né, de participar dos antecedentes para que essa lei tornasse realidade. Depois, naquele dia, naquela hora, eu estava aqui também nas galerias e fiquei honrado de saber, né, que um vereador negro tinha empunhado essa bandeira e tornado realidade esse que era um sonho de todos que nos antecederam. Quero dizer também que, por conta disso, nós já o premiamos várias oportunidades, né? Ganhou medalha, está com a medalha, né, da Zumbi dos Palmares no peito, não é? Recebeu o troféu Raça Negra, não é? E se nós pudéssemos, nós dávamos a ele ainda um caminhão, né, de moedas de ouro, mas nós não temos, nós somos pobrezinhos. Então, eu quero dizer, Reis, que nós temos muita gratidão à sua luta, à sua determinação, que ajudou a mudar a história do nosso país. Quero compartilhar com vocês também que, nesse ano, né, a Zumbi dos Palmares completa 20 anos de vida. E ela também foi um sonho de pessoas comuns como vocês, que imaginou que poderia mudar sua realidade se colocasse, né, um sonho, uma utopia de pé, se transformasse isso em realidade. E hoje, quando nós alcançamos os 20 anos, para, da mesma maneira, agradecer a todos que ajudaram a construir esse novo momento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Por conta disso, eu quero cumprimentar cada um dos amigos, das amigas aqui na mesa. A Marcilene foi nossa professora, né, Marcilene? Professora da Universidade Zumbi dos Palmares. A Elisa, amiga de uma longa trajetória, desde Barretos, né, Elisa? A Elisa, querida. Não é? O Toninho, querido, parceiro, amigo, aliado, Nilson, né, na Assembleia, que faz um trabalho maravilhoso. Cada um de vocês, todos os grandes guerreiros que já foram citados aqui, que eu reitero, e assino embaixo, e digo que 10 anos depois a gente pode perceber que a dedicação, o trabalho e a luta pode mover montanhas e pode tornar a vida das pessoas muito mais valiosa. Então, parabéns ao nosso vereador e deputado e amigo Reis, parabéns ao vereador João Ananias, que permite essa noite maravilhosa, e a todos que ajudaram a construir esse novo tempo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado. Ouviremos agora a senhora Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo. Boa noite a todos, a todas e todes. Pessoal, está muito fraquinho. Boa noite a todos, todas e todes. Muito bem, a gente está aqui num dia importante, tem que ter energia nessa casa. Eu sempre gosto de trazer energia em todos os locais que eu vou. Eu quero já cumprimentar bem rapidamente, até porque quem fala por último tem a obrigação de fazer uma análise de todas as falas. Então, 3 horas aqui vai ser pouco para poder fazer todas as análises.
Então, eu quero cumprimentar aqui a doutora Marcilene Garcia, a professora Elisa Lucas, que já tive a oportunidade de estar com ela militando, o vereador João Ananias, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, pelo convite também, o nosso deputado, o Reis, que tem feito um excelente trabalho lá na Assembleia Legislativa, tem levado a sua experiência e contribuído bastante com os nossos deputados lá, para que a gente possa fazer a discussão da pauta racial. Então, Reis, muito obrigada pela sua ajuda, o seu apoio. Também aqui o Tony Prado, meu amigo, né, deixar aqui um abraço para ele. O nosso companheiro aqui, o João Vicente, doutor João Vicente, reitor da Zumbi dos Palmares. Também deixo aqui o cumprimento ao ex-secretário Netinho e ao Tuma do Tribunal de Contas. Pessoal, foram citados aqui vários nomes, e eu queria, bem brevemente, pedir para que as pessoas que foram citadas pudessem se levantar. Minha fala vai ser muito breve, então eu queria que as pessoas que foram citadas aqui pudessem se levantar. Todas as pessoas, Flavinho, Gilson Negão, o Nuno, a Sandra Mariano, Marilândia, todas as pessoas que foram citadas, inclusive a mesa. Inclusive a mesa. Porque as pessoas precisam, todos da mesa, por favor, todos nós precisamos conhecer o rosto, o Adão também, por favor, Adão. Todas as pessoas que foram citadas. Na sequência, eu queria que o restante pudesse se levantar. Por que eu estou pedindo para que vocês possam se levantar? Porque, do espaço que eu estou lá na Assembleia Legislativa, eu tenho que reverenciar cada um de vocês que estão aí no plenário, mas também quem está aqui compondo a mesa. Porque, se nós estamos, nesta noite aqui, fazendo esta comemoração da lei de cota de 10 anos, é porque vocês resistiram, vocês lutaram e vocês estão aqui até hoje para que isso possa se consolidar. Temos muito ainda por fazer e nós não podemos esmorecer. E a cada um de vocês, o meu muito obrigada. E aí, Reis, o João Ananias, todos nós que estamos aqui nos espaços de poder, e aqueles que têm o poder da caneta, de fazer influenciar, nós temos que fazer mais. Porque hoje, por exemplo, nós aqui estávamos, por exemplo, batendo palmas para os nossos companheiros da Guarda Municipal que estavam aqui cantando. Mas não é isso que está acontecendo, por exemplo, na Baixada. Tem muitas mães chorando a perda dos seus filhos. E nós temos visto que as cotas falhou para essas pessoas, não chegou para essas pessoas. Quantos mortos? Na sua grande maioria negros, negras, pessoas humildes, pessoas pobres. E nós precisamos fazer com que as políticas públicas elas cheguem de fato para as nossas pessoas, para que as pessoas possam acessar a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a moradia. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje é responsável por esta comemoração, por isso eu saúdo a cada um de vocês, deixo aqui a minha humilde e singela homenagem a cada um. Gostaria de cumprimentar a todos, mas não dá, que é muita gente. Mas por isso que eu pedi para que vocês pudessem ficar de pé. E, como disse aqui o professor João Vicente, Zumbi vive, Zumbi está presente. Ouviremos a secretária executiva adjunta de promoção de igualdade racial, senhora Elisa Rodrigues. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Como eu já falei aqui, né, na apresentação, eu vou ser breve, mas eu quero cumprimentar a todas as pessoas presentes nessa mesa, né? Ao Antônio Pinto, que já foi secretário de Igualdade Racial aqui do município, cumprimentar o doutor José Vicente, a Lena Garcia, cumprimentar o deputado, saudar o deputado Reis, por esse feito tão importante para nós, né? E que o senhor continue nessa mesma intenção de sempre trabalhar as ações afirmativas para a população negra. Cumprimentar também o vereador João Ananias, né? E o conselheiro Eduardo Tuma, que estava nessa mesa presente, né? E dizer, gente, olha, que a gente possa, por muitos e muitos anos, comemorar não só essa ação afirmativa, mas todas as outras que a gente conseguir, que nós conseguirmos conquistar. Eu quero dizer também que, a partir do dia 21, depois da manhã, já está em andamento aqui, nós vamos fazer uma exposição das pessoas negras que são funcionárias públicas do município de São Paulo.
Então, às 15h, está programado, né, Daniel, que a gente possa fazer essa exposição dos funcionários públicos, mostrar essas pessoas que estão aí no dia a dia e que muitos entraram no funcionalismo público através das cotas, né? Pelo sistema de cotas, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer. Quero deixar um abraço a todos e agradecer por todo o prestígio. Vamos chamar agora o poeta e escritor angolano Tatório Caolo. Trago nos passos que ocorreram a alma uma criança deitada sobre o seu manjar, o sangue que invadiu o seu corpo. Eu vi navios negreiros a percorrerem a África. Eu vi a terra gemer a sangrar. A mãe África, Kilimanjá. Eu vi o samba ser confundido com samba. Eu vi os meus irmãos que correram da Bahia, Lubito. Eu vi a que anda a lacrimejar. Eu vi os negros que foram jogados no mar. Uma mãe África sangrar. Senti o ritmo da construção mortena sobre o sangue dos meus irmãos. Eu sou a raça humana. Eu sou o mundo. Sou o sangue que jorra na calçada. Eu sou que anda. Eu sou um mundo solvimundo. Eu sou um Ganguela. Eu sou Bahia. Eu sou os estados. Sou a criança negra que também sonha. Queria ser um novo ser. Acorda, mundo. Acorda, humanidade. Os teus discursos que nos enganaram numa calçada. Dizes que me amas, mas não sinto nada nas tuas palavras. Acorda, Popilas. Eu sou a raça humana. Também tenho sentimento. Também sinto. Também sonho. E também almejo. Venha comigo, meu irmão. Vamos dançar samba. Venha comigo, meu irmão. O Brasil é parte da África. Somos todos irmãos. Venha comigo, irmão. Canta samba. Roda. Venha comigo. Fala de Kilimanjá. Fala do mundo. O amor é extinção. O mundo mais sangrento. Quando o capitalismo toma conta da raça humana. Eu sou a África. Sou o mundo, sou o Brasil. Eu sou a Amazônia, eu sou tudo. Eu sou o mundo gemendo. Acorda, mundo. O mundo, acorda, mundo. Acorda. Eu sou a raça humana. Acorda, mundo. Com a palavra agora, o nosso vereador João Ananias. Deixa eu também tirar aqui que eu vou... Boa noite a todas e todos. Gente, na verdade, eu acho que todos vocês, eu sempre digo isso aqui, que todos vocês poderiam estar aqui na mesa, tá? Eu acho que todos representam uma classe da sociedade, ou a maioria da sociedade paulistana, então todos se sintam representados aqui pelos nomes que eu vou falar, mas todos poderiam estar sentados aqui nessa noite, tá bom? Bom, eu queria, na verdade, complementar aqui, o Eduardo Tuma já foi o nosso presidente, né? A senhora Elisa Lucas Rodrigues, o senhor José Vicente, doutor José Vicente, né? A doutora Marcilene Lena, o senhor Antônio da Silva Pinto, o netinho de Paula, que já foi, e a senhora Yara Bento. E o nosso deputado, claro,
Paulo Reis, um cara que... Você viu quantos projetos de leis ele apresentou aqui de políticas afirmativas, políticas muito importantes para a cidade de São Paulo, e hoje ele está nos representando lá na Assembleia Legislativa, então é uma participação muito importante. A gente vai ter sempre agradecer o nosso deputado pela grande participação que ele teve aqui e está continuando lá na Alesp. Tá? E eu vou falar muito rápido aqui, porque a gente precisa... Tem uma apresentação aqui já, então a gente precisa de show, né? Hoje é um dia de muita alegria. Então, em uma sociedade pautada pelo racismo estrutural, não basta apenas discursar, é preciso agir. Por isso que as ações afirmativas são importantes, pois transformam concretamente a realidade das pessoas historicamente excluídas da sociedade. Ao garantir um percentual mínimo de 20% para as negras e negros no funcionalismo público da cidade de São Paulo, a lei de cotas raciais é, na prática, um dos maiores mecanismos de enfrentamento ao racismo. Nosso mandato tem demonstrado que o parlamento é um poderoso instrumento antirracista. Haja vista os projetos de leis que apresentamos e nossa participação junto ao movimento negro e na educação. Lutar pelos menos favorecidos é uma prática antirracista. Nesta noite, viemos agradecer o deputado Reis e todas as pessoas envolvidas na formulação da Lei 15.939 de 2013. Obrigado pela coragem e pelo compromisso no enfrentamento ao racismo dessa cidade de São Paulo, deputado. Tenho a certeza que nossos mandatos sempre serão lembrados por todas e todos que estão nessa luta e continuarão na luta. Que a força do Zumbi e da Andara dos Palmares possa sempre nos guiar. Obrigado a todas e todos e sigamos. Nós teremos agora uma nova apresentação artística do BAC Atitude, o BAC da Juventude. Né? O BAC Atitude, com apenas 15 anos de idade, é composto atualmente por mais de 40 jovens da periferia da Zona Sul de São Paulo, residentes do Jardim Ibirapuera. O BAC Atitude é um grupo de estudos que, em suas manifestações, desenvolve o maracatu de BAC, virado com base e ensinamentos da nação do maracatu-leão da Campina, lá de Recife. Com músicas autorais e de domínio público, o BAC Atitude, com seus tambores, realiza um belíssimo cortejo por onde passa. O BAC Atitude atualmente ensaia no Bloco do Beco, onde é espaço que acredita e idealiza o objetivo do grupo. Um maracatu feito por jovens, pretos, estudantes, educadores, LGBTQIA+, e periféricos, traz segurança e identidade por onde passa, com exaltação da beleza ancestral e continuada.
Eduardo Tuma, eu já falei dele para vocês, falei que ele é um tucano do bico vermelho, porque em vários momentos ele votou com a gente, em vários momentos ele ajudou a gente a aprovar matérias aqui, e em vários momentos, quando ele esteve na Secretaria de Governo, né, a Secretaria de Relações Governamentais, várias demandas que a gente, principalmente da Secretaria de Igualdade Racial, que o João Agripino Doria tinha extinguido por decreto. O João Agripino, quando chegou na prefeitura, ele pensava que ele era um imperador, que ele não tinha que submeter à Câmara. Então, ele passava a caneta, cumpra-se, cumpra. Eu falei, mas o senhor não é imperador, o senhor é prefeito, o senhor foi eleito. E o senhor tem que consultar o povo. E aonde está o povo? Na Câmara de São Paulo. Em tese, os vereadores, eles representam os 12 milhões e meio de pessoas que moram na cidade de São Paulo. Então, tudo que ele for fazer, ele tem que consultar. Posso fazer, povo? Isso aqui não, isso aqui sim, né? Então, tem que consultar o povo. Mas ele não, ele tinha aquele... Deve ser herança, coisas do passado, né? E tinha ele entendia que ele era assim, um herdeiro do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, e ele se colocava como imperador. Então, ele pegou e fez por decreto a extinção da Secretaria de Igualdade Racial, ele fez por decreto a extinção da Secretaria de Mulheres, e aí nós fomos à Justiça. Nós fomos à Justiça e a Justiça falou, não pode ser por decreto. O que se cria por lei só se muda por lei. E aí teve que aprovar uma nova lei aqui, recriando algumas secretarias, e nós levamos o movimento negro, vários que estão aqui, participaram lá na prefeitura, cobrando a Secretaria de Igualdade Racial. Não conseguimos uma secretaria da forma que era a anterior, mas ele se comprometeu, na época, o prefeito Bruno Covas, de criar a Secretaria Executiva de Igualdade Racial, que está a secretária Elisa Lucas representando essa secretaria da Prefeitura de São Paulo, inclusive na atual gestão, né? Inclusive, o prefeito João Doria extinguiu as subprefeituras, né? Ele pegou e criou prefeitura regional. Não existe prefeitura regional. É prefeitura e subprefeitura. Não existe uma prefeitura regional. E aí eu falei, não, mas está errado, porque as subprefeituras foi criado por lei, e a lei orgânica está na lei orgânica. Uma lei ordinária não pode revogar a lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse a Constituição da cidade, né? Então, a subprefeitura está constitucionalizada, ou seja, está na lei orgânica. Eu não posso, por um decreto, criar a prefeitura regional. Aí eu falei, olha, isso aqui está errado e precisa ser mudado. E aí, realmente, saiu do projeto dele, saiu a tal da... Quando veio o projeto para regularizar tudo aquilo que ele fez por decreto, veio, novamente, a subprefeitura, porque não tinha cabimento ele fazer por decreto a mudança da nomenclatura de subprefeitura para prefeitura regional. E o Eduardo Tuma ajudou muito nessa construção dessas alterações. Cumprimentar a Elisa Lucas, que é uma secretária que, sempre que a gente chamou aqui na Câmara, ela veio, sempre que nós pedimos informações, nunca negou. Então, é uma pessoa militante do movimento negro e que é conhecida, né? Ela é militante conhecida, porque, às vezes, tem pessoas que aparecem de paraquedas em alguns lugares e não sabem quem é, né? Então, a Elisa Lucas ela tem feito um trabalho extraordinário. Quero dar os parabéns e obrigado pela sua presença e pela sua participação. O doutor José Vicente, né, eu não preciso nem falar, ele me deu até o Raça Negra, né? Eu tenho o troféu Raça Negra lá, em decorrência da lei de cotas. E depois recebi a medalha, que eu falei, hoje eu vou levar... Aliás, um assessor meu, Lobas, falou, não esquece de levar a medalha lá. Né? Eu falei, olha, está aqui, ó, Zumbi, né? Então, muito obrigado, doutor José Vicente, pelo seu trabalho, à frente da faculdade Zumbi dos Palmares, e a sua luta pelas políticas afirmativas, pelo povo negro, é uma luta e que tem que ser reconhecida por todos nós. A doutora Marcilene, eu nem preciso falar, né? Eu a conheci ela me visitando no gabinete. Eu não conhecia muito bem a equipe lá do Netinho, né? Só conhecia o Netinho porque a gente ia nos caminhões de som lá na Paulista e falava, né? E depois a Marcilene me procurou para falar da lei de cotas, né? E eu gostei muito do trabalho da professora Marcilene, e todas as vezes que nós chamamos ela, você vê, ela estava em Brasília, ela pegou um avião e veio para cá para participar desse evento, né? Da outra vez, quando nós fizemos 5 anos,
que a lei completou 5 anos, ela veio da Bahia, que era professora da Universidade Federal da Bahia. Ela veio para cá para participar. Então, muito obrigado, Marcilene, pela sua luta, pelo seu comprometimento, pelo seu trabalho e pela sua contribuição na regulamentação da lei, porque é fato que foi o Haddad que regulamentou, que fez o decreto, mas quem construiu o texto, né, foi a professora doutora Marcilene Garcia. Então, muito obrigado e parabéns. O senhor Antônio da Silva, o Toninho, né, o nosso companheiro. O Toninho, gente, desde a época quando a Marta chegou à prefeitura, que ela criou uma coordenadoria da igualdade racial. E ele foi, acho que, o primeiro coordenador, né? Chamava CONE, né? Não, não fui o primeiro, não. Hã? Não fui o primeiro, não. Não, O quem... primeiro foi instalado no governo da Luiza Erundina. Sim, mas depois... No governo Marta, sim. Sim, mas depois os outros governos mantiveram? Mantiveram, né? Então, o primeiro foi lá no governo Erundina, mas eu conheci no governo da Marta, né? Que eu tive também a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Governo, na época da Marta. Fiquei 3 anos e meio junto com, na época, o Rui Falcão, que era o secretário de Governo. Então, foi aí que eu comecei a conhecer a prefeitura, né? O funcionamento da prefeitura, ali, a partir da Secretaria de Governo. E o trabalho do Toninho, um trabalho importantíssimo para a gente. Depois, ele sucedeu o Netinho na Secretaria de Igualdade Racial e deu continuidade à implementação das cotas raciais. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Netinho de Paulo, você viu, né? Eu entrei aqui, ninguém nem olhou. A hora que o Netinho entrou, todo mundo assobiando, querendo tirar foto, né? Vocês perceberam isso, né? Então, o Netinho ele é muito pop, né? É um popstar. Então, também cumprimentar o Netinho, que é fato que eu estava lá no dia 20 de novembro de 2013, eu tinha convencido os meus pares aqui, que a lei, eu pautei ela, o projeto, e eles não deixavam votar. Aí eu fui no colégio de líderes, né? Falei, escuta, por que vocês não querem deixar votar esse projeto de lei, que é tão importante? Agora nós vamos ter o 20 de novembro, nós temos que dar uma satisfação para o nosso povo negro. E agradecer a Kelly, que foi excelente a sua apresentação, e o povo ficou muito contente que se pudesse depois, quando a gente terminar, fazer um barulho, seria bom também, tá? E aí eu subi ao caminhão de som no dia 20 de novembro e fiz um discurso, né? E falei que iria aprovar em segunda. Aí o Netinho falou, mas o prefeito quer isso mais para frente. Eu falei, nós vamos aprovar. Então, se ele não sancionar, tem um ônus, né, que você sabe, veto. Eu estou lá na Assembleia e o governador, eu chamo ele de vetador geral do Estado. Dos 134 projetos do ano passado, ele vetou 100 total. Não deixou sobreviver nenhum projeto dos deputados e 34 vetos parciais. Então, o veto é assim, você tem o ônus e tem o bônus, né? O bônus é do cara que apresentou o projeto e vai falar mal do governador. Ele vetou, né? E para o governador é o ônus de ter que vetar, né? Então, nós fizemos sim a campanha, sanciona a Haddad, né? E o Netinho ele ajudou muito. A Yara Bento, que eu estou tendo lá o privilégio de trabalhar na Assembleia, e ela coordena o SOS Racismo, e você sabe que a Assembleia Legislativa aprovou o feriado estadual do dia 20 de novembro. Nós tínhamos o feriado somente na cidade de São Paulo, e, a partir de uma lei de autoria do Teonílio Barba, e que inclusive eu fui o relator dessa lei, o 20 de novembro passou a ser em todo o Estado, e agora, o que me parece, Brasília também aprovou, vai ser em todo o território nacional o feriado do dia 20 de novembro. Então, foi nessa linha que eu convenci os pares a aprovar, e eles aprovaram, e, na segunda votação, eles não deixavam pautar, né? Eles não deixavam pautar. Aí eu falei, por que não deixa pautar? Aí eu fiquei ali observando o dia que os opositores à lei não estavam no plenário. E nós ficamos votando até meia-noite. Tinha 200 projetos dos vereadores para ser votado, mais os projetos do governo para ser votado. E a hora que eu vi que eles não estavam, eu chamei o presidente e falei, olha, eu preciso pautar essa lei. Aí ele falou, não, eu vou pautar. Não, pode pautar. Eu, pela ordem, requeiro que esse projeto seja colocado na pauta. Aí é regimental, quem tiver de acordo, permaneça como estão. Aí, pautou. Aí ele votou o projeto e aprovou. Por quê? Porque os contrários
se cansaram e foram embora. Aí, no outro dia, eles vieram reclamar comigo, você disse que não ia colocar para votar. Eu falei, vocês dormiram, né? E o regimento não socorre aos que dormem. E aí, nós conseguimos esse êxito na aprovação dessa lei. Mas é fato que tudo que foi falado aqui, que a nossa professora Marcene falou da conjuntura, nós temos que lembrar que a conjuntura mudou. E nós tivemos um momento de muita dificuldade, porque houve, inclusive, projeto para revogar a lei de cotas. Então, é um outro momento. Nós tivemos um momento em que tudo correu bem, as estratégias aplicadas deram certo, e nosso governo terminou em 2016, veio um novo governo, e com esse novo governo também veio uma nova Câmara. E essa nova Câmara veio pessoas contrárias às cotas raciais. E eu quero, aqui, eu quero passar um vídeo, vocês tenham paciência para a gente assistir esse vídeo, porque é importante valorizar as pessoas que, naquele momento em que capitães do mato se colocava contra a nossa legislação, nós fizemos um movimento de resistência e de luta pela garantia e permanência da Lei 15.939. Se pudesse apagar as luzes da frente, seria ótimo, a gente assistir esse pequeno vídeo que eu vou retratando um pouco esse período. É que ele está na nuvem, demora um pouquinho. Deu problema, Rodrigo? O Will está lá? Ah, nosso mago da internet chegou. Ei, vamos aplaudir, mano. Nosso mago da internet chegou, ele vai dar um play. Na realidade, eu quero só lembrar aqui que nós temos alguns companheiros que estão aqui e que foram companheiros de primeira hora, né? O Max Mu está presente aqui, o Flavinho, a Sandra Mariano, a própria professora Marcilene, o Toninho, que são muitos para eu lembrar, né? Assim, que, num primeiro momento, eles fizeram toda uma batalha para que a lei não fosse revogada. Inclusive, nós fizemos aqui os 130 anos da abolição e lotamos esse plenário, e que isso também foi muito significativo para convencer vários vereadores a se colocar do nosso lado, né? Se não tiver como passar, a gente pula essa etapa, Rodrigo. Hã? Está com a dificuldade técnica? Hã? Não, então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto ele vê o vídeo, nós vamos chamar as pessoas que serão homenageadas por conta desse processo de que teve que se fazer um grande combate para que a lei não fosse revogada. Eu vou pedir o cerimonial, está com a lista dos nomes, para chamar um a um, nós vamos colocar à frente, se colocar à frente, e também pedir para o vereador se colocar para entregar, né, essa pequena homenagem a essas pessoas que, na primeira hora, esteve lutando fortemente pela não revogação da Lei 15.939. Nesse momento, o vereador João Ananias e o deputado Reis vão entregar a placa comemorativa
para homens e mulheres de coragem que lutaram em defesa dessa lei tão importante para a nossa cidade, para o Brasil. Dr. José Vicente. Senhor Antônio da Silva Pinto. Doutora Marcilene Garcia de Souza. Rodrigo. Representante do Frei Davi, o senhor Rodrigo, fundador da Educa Afro. Chamamos o senhor Gilson Nunes Vitório, do Fala Mulher, Fala Negão. Chamamos o senhor José Adão de Oliveira, Movimento Negro Unificado. Chamamos a senhora Rosa Maria Anacleto, da Uninegro. Senhora Marilândia Frazão, da CONEM. Senhora Sandra. Senhora Sandra Maria Mariano, do Setorial Negros do Partido dos Trabalhadores.
Senhor Flávio Jorge Rodrigues, do Soweto. Senhor Max Mu, do Instituto Luiz Gama. Senhor Alfredo de Oliveira Neto, do CNAB UGT. Senhor Enéas Silva dos Santos, do Novos Rumos. Senhor Nuno Coelho, da APNs. Senhor Maurício Pestana, da revista Raça. Convidamos a todos os integrantes da mesa e membros para a foto oficial. Pessoal, a gente queria fazer uma homenagem póstuma ao nosso companheiro Costa, que é um grande militante. O Axé Costa presente! Você vai falar mais, gente? Para o encerramento oficial, anunciamos as palavras finais do presidente da sessão solene, vereador João Ananias. Bom, gente, depois dessa maratona aqui hoje, a gente encerra nossas atividades, mas antes de encerrar aqui, eu queria agradecer os tradutores ali, os tradutores de Libra. Gostaria de agradecer também os cerimonialistas aí, todo o pessoal que trabalhou conosco,
a Rede Câmara Televisão, claro que também todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, todos aqueles que estão aqui presentes. E encerramento oficial, a gente anunciamos, na verdade, encerramento total aqui. Também queríamos dizer para vocês que vamos para casa todo mundo, agradecendo todos vocês. Vão com Deus. Esperando você de volta aqui nos próximos eventos nossos aqui. Parabéns a todos vocês, obrigado e boa noite, gente. Está encerrado nossas atividades aqui por hoje.